E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando. Estamos aqui numa contagem regressiva para o fim do Veda, na verdade, tá? Estamos tendo vídeos todos os dias agora durante o mês de agosto e já que estamos no fim de agosto, estamos chegando aí ao fim também do Veda. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu organizo as minhas leituras. Essa é uma pergunta que vira e mexe me fazem. Ah, Gabi, como é que você monta aí, né, sua TBR, ou seja, os livros to be read, né, os livros que você quer ler durante um mês e etc. Como é que você se organiza? E, gente, eu acho até que esse vídeo vai ficar meio curto, porque eu não sou a pessoa mais organizada da face da terra, não, sabe? Se você veio aqui procurando, assim, uma booktuber super metódica, super organizadinha, sinto lhe informar, mas essa não sou eu. Eu não sou assim, gente. Tipo, eu tenho até muita dificuldade, na verdade, em me planejar, em me organizar. Embora eu reconheça, assim, a importância disso. E eu luto para conseguir fazer isso, né? Principalmente em áreas de trabalho, né? Como o YouTube acaba sendo, né, pra mim, ele não deixa de ser um trabalho aqui, né, que eu faço na internet. Então, sim, eu preciso organizar minhas leituras, eu preciso organizar os vídeos que eu gravo. E por isso, quando eu criei o canal, é que eu realmente comecei a me atentar à organização das minhas leituras. Porque antes, eu, tipo, naturalmente, como leitora, eu não fazia isso. Eu lia, geralmente, os livros que eu tava afim de ler e só. Hoje em dia, eu leio livros muitas vezes porque eu tenho que ler, né? Então, eu estou envolvida hoje em 3 clubes de leitura. São aí minhas leituras obrigatórias, mas eu ainda acabo priorizando bastante esse eu leio porque eu quero ler, sabe? E por isso eu acabo não organizando tanto assim esses livros que eu leio mais espontaneamente. Então, na verdade, eu faço meio que um pouco de tudo, certo? No começo do ano, geralmente, quando eu paro pra pensar, quais os livros que eu vou querer ler, assim, nesse ano, mais ou menos, né? Então, eu penso nos objetivos. Quais os meus objetivos de leitura mesmo, sabe? O que é que eu quero agregar aqui, né, de conhecimento, de bagagem literária. Então eu paro pra pensar nisso e daí eu meio que me organizo ali no começo do ano e coloco alguns livros, poucos geralmente, que eu quero muito ler ao longo desse ano. Isso significa que eu vou ler esses livros? Não, mas eles já me dão aí um certo direcionamento. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que durante o ano eu vou lendo outras coisas e também tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. O que eu tenho pra dizer é isso. Eu não sou a pessoa mais organizada, porém eu tento. Às vezes acerto, às vezes não. E é isso, paciência, vida que segue. Mas então vamos lá. Geralmente, como que eu faço a minha organização? Eu gosto de me organizar mensalmente, tá? Eu gosto, sim, de estabelecer uma TBR, né? Uma lista de livros pra eu ler naquele mês. Ou pra começar a ler naquele mês, ou pra terminar de ler. Então, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos começar com a prática, certo? Eu pego aqui meu caderninho. Eu gosto de escrever os nomes, né, os títulos dos livros que eu quero ler naquele mês. Então, estamos aqui com a minha TBR de setembro que eu vou ler pra vocês. Em setembro, o que eu quero? Eu quero, na verdade, terminar de ler 3 livros que eu já comecei a ler em meses anteriores, tá? Eu comecei a ler Emma, eu acho que em junho ou julho, e eu ainda não terminei. Tanto que em alguns vídeos que saíram aqui do Veda, eu peço até perdão pra vocês. Eu disse que eu terminei o livro porque quando eu gravei os vídeos, eu achava, né, que eu já teria terminado e acabou que eu ainda não acabei. Mas eu vou terminar Emma em setembro, se Deus quiser. Até porque Emma faz parte de um desses clubes de leitura que eu participo, que eu organizo, na verdade, né, com outras meninas. Então, eu preciso terminar de ler Emma em setembro. Outro livro que eu quero muito terminar é O Príncipe Caspian, que eu comecei a ler em julho. É um livro curto, então eu acho que vai ser tranquilo de terminar. E esse é um dos livros que eu comecei a ler porque eu queria. Ele está, sim, na minha meta de 25 livros pra ler antes dos 25 anos. Então tem uma meta envolvida, sim, com esse livro. Mas em relação aos outros livros, que na verdade são leituras, tipo, obrigatórias por causa dos clubes de livro, esse é o único que não é exatamente obrigatório, tá? Mas eu quero terminar em setembro. Aí vai entrar os livros que eu estou lendo com o Clube Veritas. Então, em agosto, a gente começou a ler o Retrato de Dorian Gray e a ideia era acabá-lo em agosto mesmo. Mas eu já sei que eu não vou terminar esse livro em agosto, até porque eu tô
ultra atrasada nessa leitura. E isso tudo é graças a isso daqui, ao Veda. Pois é, pessoal, porque durante agosto eu só consegui ler um livro, que foi o livro do Augusto Nicodemos, sobre Jonas, porque nós estávamos fazendo o devocional em Jonas. Então eu li esse livro inteiro, realmente, durante esse mês. Mas o resto, gente, ficou totalmente emperrado, porque quando eu não tava gravando vídeo, eu tava editando vídeo, e quando eu não tava editando vídeo, eu tava trabalhando fora, e quando eu não tava trabalhando fora, eu tava dormindo, porque eu não sou um robô. Então, não teve jeito mesmo. As leituras nesse mês de agosto ficaram quase que completamente estagnadas, mas tá tudo bem, porque eu acho que valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Porque eu pude produzir muito conteúdo que eu nunca pensei que eu fosse conseguir produzir nessa vida, gente. De verdade, assim, não nessa quantidade e velocidade. Então, eu quero muito terminar de ler O Retrato de Dorian Gray em setembro, só que aí eu vou ter um desafio a mais, que é ler o livro do mês desse clube, né? Porque daí o livro de setembro do Clube Veritas será o Felicidade Conjugal do Tolstói, que é um livro que eu já queria muito ler e agora o clube vai ler, então tipo assim, eu tenho que ler. Também não significa que eu vá terminar em setembro, então eu vou tentar dar um jeito. Só que assim, gente, eu vou ser muito realista comigo mesma, sabe? Com as minhas expectativas. Eu tô anotando aqui esses 4 livros. A maioria deles é pra terminar, embora aqui, por exemplo, o Dorian Gray, eu tô muito no começo, acho que eu tô no 3º capítulo, e tem vários, acho que tem uns 20 capítulos, sei lá. Então, claro que eu vou ser realista, claro que se eu não conseguir ler tudo, também, eu não vou morrer por causa disso, sabe? Mas a organização é justamente pra isso, pra que a gente se mova, sabe? Pra que a gente tente e se esforce para honrar essas leituras que queremos fazer. Porque senão a gente não estaria botando no papel, senão a gente não estaria planejando. Então assim, eu já sei que, tipo, desses 4, eu quero muito terminar Emma e o Príncipe Caspian, com certeza. Então eu quero, tipo, matar esses 2 livros de uma vez. E os outros 2 do Clube Veritas, tipo assim, eu quero concluir Dorian Gray em setembro também. E se não der pra concluir o Felicidade Conjugal, tudo bem. Eu já puxo ele pra terminar em outubro e ir lendo em paralelo com outras leituras e não vai ter problema nenhum pra mim. Então, gente, é mais ou menos assim mesmo que eu me organizo e acredito que, assim, a mensagem principal que eu quero trazer com esse vídeo é, se organize, porque acho que vale a pena, mesmo que você não cumpra exatamente tudo que tá ali. E 2, não se prenda a essa sua lista, não se prenda exatamente a esse planejamento de tal modo que o planejamento consuma você. Não, que o planejamento simplesmente seja um norte e que de fato te auxilie a cumprir as suas metas e seus objetivos, mas que a organização e o planejamento não sejam um fim em si mesmo. Dá pra entender? Essa é a linha que eu sigo, é isso, assim, o que eu penso, porque senão a leitura acaba virando algo maçante, e eu não quero nunca que isso aconteça, eu não quero que a leitura seja isso pra mim. Porque um dos objetivos da literatura é nos proporcionar prazer, sabe? A gente se deleita com os livros, então eu não quero perder isso, nunca. E a partir do momento que eu começo a ver que, assim, uma lista de livros que eu tenho que ler começa a me esmagar, começa a fazer isso comigo, eu corto isso, sabe? Eu paro e vou ler o que eu quero ler. E é assim. Uma outra coisa que me ajuda muito, que me estimula a continuar lendo, né, os livros aí que eu tenho pra ler durante o mês, é deixá-los expostos perto de mim. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui, né, Emma, o Príncipe Caspian e o Retrato de Dorian Gray. Os 3 são físicos, então é ótimo porque eu deixo os 3 ali na minha mesinha de cabeceira, numa estantezinha ali que eu tenho no meu quarto, enfim, eles ficam sempre à mostra, ou eu vou carregando eles também pra onde eu vou. Então, no momento, o livro que eu tenho levado na minha mochila pra tudo que é canto é o Retrato de Dorian Gray. Então, essa também é uma dica, sabe? Leve seus livros com você, porque às vezes eu tô no ônibus e eu leio, às vezes não, tá? Como hoje mesmo, eu voltei de ônibus pra casa com uma amiga, e aí eu falei pra ela, olha, eu até queria ler, mas assim, depois do dia que a gente teve, da manhã de trabalho que a gente teve, eu não tô conseguindo. Eu só quero ficar aqui parada pensando em nada. Então, às vezes acontece, mas eu gosto de levar, sim, os livros pra onde eu vou, porque quando eu tenho um tempinho livre aí e tal, e tô em condições de fazer, eu os leio, ou eu sempre deixo também eles ali expostos pertinho de mim pra isso me estimular e eu não perder de vista ali o meu objetivo de concluir aquelas histórias. Mas então me diz aí você também como que você organiza suas leituras, você monta TBR, você escreve lista, você anota no celular, você registra fisicamente.
Geralmente eu faço físico essa parte, mas vou registrando no Scoob, né? Pelo aplicativo do Scoob, eu vou colocando ali minhas leituras também e vou atualizando. Se você gostou, gente, desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e amanhã a gente se encontra aqui no canal às 6 horas da tarde em mais um vídeo desse Veda. Beijo grande pra vocês e tchau, tchau!